Oi, gente! Boa noite, pessoal! Estou aqui de volta para vocês. Estava morrendo de saudade, muita mesmo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre a mudança das mamas durante todo o processo, desde gestação, amamentação, pós-amamentação. Então, vai botando o coraçãozinho aí para ajudar o Instagram a colocar para mais pessoas estarem assistindo. Boa noite, gente. Vou esperar só mais um pouquinho. Gente, eu pedi para quem quisesse fazer perguntas que eu fosse responder, porque eu vou falar. À medida que eu for falando, vocês podem ir mandando perguntas. E depois, no final, eu vou responder as perguntas de vocês em relação ao tema, tá? Então, são alterações nas mamas durante gestação, amamentação e pós-amamentação, certo? Deixa eu botar aqui para fixar o comentário para todo mundo ir vendo. Vamos lá, cheguei agora em casa, ó, comi correndo, tô até com a boca suja, olha. Vou esperar só mais um minutinho, tá? Pra gente começar às 19h05. Vamos lá. O Instagram tá ruim de compartilhar, gente. Então bota coraçãozinho aí pra eles poderem compartilhar a nossa live. Certo? 19h05, vamos nós. Lembrando que live vai ficar salva no canal do YouTube. Então, quem entrar depois, saiba que tá lá no canal do YouTube. A gente tem um link no destaque. E eu também deixo nos stories depois que eu terminar a live, para quem não assistiu por completo, para quem queira assistir, poder assistir lá, tá? Gente, vamos lá. Vou começar a falar sobre as alterações mamárias durante todo esse processo. Desde quando a mulher tá gestante, tá? Até esse pós-amamentação. O início. O que a mulher ela começa a perceber durante a gestação nas modificações das mamas. Eu separei 6 tópicos para eu poder estar explicando a vocês o que acontece. Um dos primeiros sintomas que a mulher percebe que tá grávida é a sensibilidade das mamas. Vem aquela velha história, né? Ai, minha mama tá dolorida. Será que minha menstruação tá pra vir? E quando vai ver, é um baby que está vindo. Então, assim, uma das principais características, até pra gente descobrir, são sinais de presunção de uma gravidez, são essa grande sensibilidade das mamas quando a mulher engravida. E isso acontece porque a mama da mulher ela já começa a se modificar, ela já começa a ganhar um pouco mais de corpo, de peso. Então a mulher ela começa a sentir esse incômodo das mamas, dolorida, como se fosse menstruar, né? Que a gente quando tá na TPM, né? Acaba sentindo, mas já não é, já é a mama se preparando para toda essa questão. Desde o momento em que a mulher está grávida, a mama ela já começa a alterar. Claro que para algumas mulheres isso vai ser muito mais forte, elas vão perceber isso muito mais rápido, e para outras às vezes elas vão perceber menos, mais devagar, tá? Mas vai acontecer a modificação em todas as mulheres, tá? Essa sensação vocês começam a sentir aí em torno da 6ª ou 7ª semana de gestação. Sentir essas mamas doloridas, tá? E também pode estar começando a ter esse crescimento das mamas. Mas vamos entender uma coisa. O crescimento das mamas não tem nada a ver com a produção de leite, tá, gente? Muita gente acha que tem mama pequena, ou porque se a mama não desenvolveu muito durante a gestação, não vai vir a ter leite. Isso não tem nada a ver. Já peguei vários casos de mulheres com mamas enormes e não produzirem tanto quanto mulheres com mamas que pouco desenvolveram.
e até mamas bem pequenas que jorravam leite. Então não se preocupa se a sua mama durante esse processo não duplique de tamanho, não triplique de tamanho. Não se preocupa quanto a isso, que isso não quer dizer nada diretamente com a sua produção de leite, tá? Outra coisa que vocês vão perceber também é que as auréolas, elas vão ficar... A auréola, que é essa parte aqui da mama, ó, esse entorno da mama todo, ela vai ficar mais escura devido aos hormônios. Vai fazer uma pigmentação maior devido aos hormônios. Então a mulher, ela começa a perceber que também a auréola, ela cresce, já que a mama tá crescendo, normalmente a auréola também cresce, tá? E ela vai ficando escura devido a essa questão hormonal que a mulher tá sofrendo durante a gestação. E isso vai ficar durante todo o processo de amamentação. Tem mulher que brinca assim: caramba, a minha auréola tá enorme, nunca cresceu tanto, como que o bebê vai fazer para abocanhar isso tudo? Também não se preocupe com isso. O bebê, ele tem que pegar a maior porção que ele conseguir, sempre de baixo para cima, tá? Para conseguir pegar bem. Mas muitas vezes a mulher tem uma auréola muito grande, areola, não adianta que eu não consigo falar dessa forma, areola muito grande, e aí acaba que o bebê não consegue abocanhar tudo, mas se ele abocanhar a parte mais central e tá com a boquinha bem aberta, já é o suficiente para ele estar extraindo bem uma boa quantidade de leite, tá, gente? Então é normal vocês também sentirem esse aumento da auréola durante o processo da gestação, que é essa mudança hormonal, tá? Eu botei em tópicos aqui para não esquecer nada. As bolinhas que ficam mais salientes em torno do bico. Muitas mulheres falam: Ana, tá cheio de bolinha. Essas bolinhas são o quê? Gente, essas bolinhas, elas são os tubérculos de Montgomery, tá? Eles crescem durante a gestação e é a mama já também se preparando. Eles começam a liberar uma secreção para proteger a pele dessa mulher. A gente não percebe muito a saída dessa secreção, mas ele já sai uma pequena secreção das glândulas ali, né? Que vão hidratando através dessa secreção que sai o mamilo da mulher. Tem mulheres que dizem que desde a gestação já fica ressecado, já fica sensível demais o bico, às vezes até racha. O que você pode estar fazendo quanto a isso? Não tem o próprio leite, Ana, como vai fazer? Pode utilizar, quando muito necessário, um hidratante ou até um óleo, mas nunca passar, gente, no bico diretamente, tá? Tá passando em torno, tá? Para umidificar, para deixar mais hidratado. Mas se não tá sentindo nada, não tem ressecamento, não tem nada, não há necessidade de passar nada. Não precisa ficar passando nada. Vocês percebem que quando a mama cresce, a auréola fica mais escura, né? Normalmente também, muitas vezes, o bico até sai um pouco. Tem essas glândulas, que é tudo chamando atenção para esse centro. Gente, tudo é muito perfeito. Se tudo fosse igual, da mesma cor, como o bebê iria identificar? A gente sabe que esse bebê, ele não enxerga da forma que nós enxergamos. Ele não enxerga assim. Ele enxerga se tá mais escuro, se tá mais claro, se tá maior, se tá menor. Então, assim, isso também ajuda na identificação para o bebê aonde ele tem que pegar. Mas mesmo assim, vai ter vídeo sobre a pega correta. Para quem precisa saber logo, tem vídeo no IGTV sobre a pega correta, é só procurar lá. A gente tem que estar apresentando o local correto para esse bebê pegar, não deixar ele pegar de qualquer jeito para não machucar, tá bom? Outra coisa que vocês vão perceber de alteração, é normal com o aumento dessas mamas começar a aparecer estria nessas mamas. Então vocês podem passar óleos na mama, no corpo da tá? Em volta da mama, para hidratar essa pele e evitar, devido ao esticamento dela, né, o estiramento dela, tá surgindo muitas estrias. Vai ser uma coisa garantida? Não vai ser uma coisa garantida, porém vai com certeza estar ajudando para não proliferação tanto de estrias, tá? E as estrias acontecem devido a esse crescimento das mamas, tá? Então passar 2 vezes ao dia no corpo da mama
esses hidratantes. Tem uns mais específicos que você consegue comprar da Mustela e de outras marcas, mas gente, um olhinho mineral já é o suficiente. Então não precisa gastar milhões de dinheiro com um creme super caro, que o óleo mineral mesmo já garante aí, um óleo de amêndoa já garante aí uma boa hidratação nessa pele para evitar esse estiramento. Porque se a pele tá ressecada e tá esticando, é mais fácil fazer estria do que se ela tiver bem hidratada, tá? Aplicar 2 vezes no dia. Então também pode acontecer de vocês começarem a perceber na gestação as veias na mama ficar mais aparentes. Tem mulheres que nem vê nenhum tipo de veia, e aí quando começa essa questão da gestação porque começa uma vascularização ali na mama, uma corrente de sangue, né, que passa muito mais forte. Então vocês conseguem também perceber durante a gestação essa grande vascularização e acaba vendo várias veias nas mamas. Isso também é completamente normal, tá? O colostro pode aparecer durante a gestação? Pode, o colostro pode aparecer durante a gestação. Porém, nem toda mulher vai ter colostro durante a gestação. Então, se você tá aí com 30 e poucas semanas, 20 e poucas semanas, mas a filha da vizinha já começou a apresentar e você não se preocupe. É desse jeito mesmo, tá? Cada mulher vai ter o seu momento certo de aparecer o colostro. Tem mulheres que é só quando o bebê nasce e começa o estímulo. Então, assim, não se preocupem se não tá aparecendo colostro na gestação, tá? Normalmente eles colostros pode começar a aparecer a partir da 32ª, 34ª semana, mas se não apareceu, não se preocupa. Outra coisa também, muitas vezes colostro não vai ficar vazando, já tem a produção dele, só que não tá saindo. Por isso que muitas vezes quando a gente faz a consultoria pré-parto e a mãe tá muito curiosa para saber, a gente ainda faz uma pequena expressão para ela ver realmente já tem alguma coisa ali, mas não é para ficar apertando o peito, até porque eu já falei que não precisa ficar estimulando nada antes. Não existe isso de vou estimular minhas mamas durante a gestação para quando meu bebê nascer eu tiver muito leite, para ter muito leite. Nada disso. Tem que estimular a mama quando o bebê nascer com o bebê, não antes, até porque para quem tem risco de um parto prematuro, o estímulo das mamas estimula a produção do hormônio chamado ocitocina, que pode induzir o parto prematuro. Então não é para ficar estimulando as mamas, tá, gente? De forma alguma. E aí eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre a questão também dessas histórias de como preparar as mamas na gestação. Viu quanta coisa eu já falei pra vocês? A sua mama vai aumentar de tamanho, sua areola vai aumentar de tamanho, vai aparecer os tubérculos de Montgomery, vai começar uma vascularização maior aonde nas mamas, então vocês vão ver mais veias nessa mama. Tem várias coisas, a produção de colostro que já começa inibida, mas já começa muitas vezes. Então sua mama já tá se preparando, você não precisa fazer nada. Então, gente, nada de esfregar bucha, nada de passar pomada, não precisa pegar sol. Ana, mas eu quero pegar sol. Ok, sol não tem problema nenhum vocês pegarem. Agora, ficar passando pomada no bico, né, para proteger, para não machucar quando o bebê nascer, isso não existe. Ficar passando bucha, pente, para calejar esse peito. Então você vai se machucar antes para não deixar machucar depois. E aí se o bebê for lá dar uma mordida com a gengiva, não vai machucar do mesmo jeito? Então, gente, não há necessidade de estar fazendo nada disso durante a gestação para preparar as mamas. O seu organismo está preparando as mamas e você vai ver todos esses sinais, a grande maioria deles, né, porque nem todas as mulheres vão ver esses sinais, mas a grande maioria vai acabar percebendo essas alterações na mama, porque já é o seu organismo se preparando, tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte das mamas durante a gestação? Para eu pular as alterações que vocês vão perceber na amamentação. Deixa eu ver aqui se alguém me mandou alguma pergunta sobre isso. Mas vocês podem perguntar também. Calma aí.
Não, só perguntaram do pós. Vocês também não têm, né? Então eu vou pular para as alterações que vocês vão estar percebendo durante a amamentação. Gente, a primeira modificação que vocês vão ver na mama de vocês é quando a mama se prepara para a descida do leite. O que é isso? A pojadura, a famosa pojadura. A mama, ela se prepara para a descida desse leite. Então, para ela se preparar para isso, o que acontece? Ela cresce de tamanho, ela faz dilatação dos ductos. Isso aqui são ductos, tá, gente? Que nós temos nas mamas. Isso aqui é um ducto inflamado, tá? Calma aí. Ó, a Sinha28 perguntou: é normal ter sensibilidade nos seios durante toda a gestação? Não é o comum, mas tem mulheres que começam a ter uma grande sensibilidade, fica a gestação inteira e às vezes até na amamentação. Uma coisa que é muito importante: cada mulher é uma mulher, gente. Tem mulheres que já têm sensibilidade nas mamas antes mesmo de engravidar. Então, assim, sente um pouco mais incômodo até durante a amamentação e gestação. E tem mulheres que não sentem nada, nada de nada. Então, tem mulheres que pode acontecer sim, tá? A Gabi perguntou se um peito bem maior que o outro de leite quando acabar a amamentação. Então, Gabi, eu já li essa pergunta, eu vou responder na terceira parte, que a gente vai falar do pós-amamentação, tá? Então, na amamentação, o bebê começou a mamar. Qual a grande diferença que vocês vão perceber? Essa mama vai crescer bastante de tamanho, tá, gente? Da noite pro dia, elas vão começar a ficar quente, e aí essas glândulas que produzem leite vai começar a produzir, porque o seu organismo entendeu que precisa de produção de leite, vão encher e vão começar também a encher os ductos. Então, se esse bebê não mamar, ou se você não fizer uma ordenha manual, vai ficar esse leite todo parado ali, aí começa a inflamar. Olha como é que fica, olha como triplica de tamanho. Aqui é o tamanho de um ducto normal, olha como ele fica edemaciado, quando ele fica inchado, quando ele fica cheio de leite. Esse daqui demonstra que ele tá cheio de leite e esse leite tá parado. Ele começa a inflamar, que aí é o caso das mastites que acontecem, a inflamação dos ductos devido ao leite parado. Então, ó, começou a vir a pojadura, meu peito tá ficando grande, pesado, quente. E aí eu sinto, você sente nódulo, você bota a mão, você sente alguns ductos duros, você sente a auréola bem, você sente as glândulas bem inchadas. O que você tem que fazer? Você tem que massagear essa mama em movimentos circulares nela inteira, tá, gente? Botando pressão. Não adianta ficar assim, ó, na mama, porque isso aqui é pele, não tá pegando direito o corpo da mama. Então vocês têm que fazer uma pressão em toda a mama com os dedos para ir soltando esse leite nessa mama inteira. E aí quando você começar a soltar, você começa a retirar um pouco desse leite. Vai botar um dedo acima da auréola, 4 abaixo e ó, fazer a expressão para sair um pouco desse leite. Pensa assim, por mais que eu massageie, mas eu deixo esse leite parado todo aqui dentro, não adianta, você tem que pelo menos tirar um pouco. Ah, então eu posso botar a bomba aqui e ir tirando? Não, senão vai estimular ainda mais e sua mama vai encher mais rápido, porque nesse processo da pojadura, a sua mama vai ficar enchendo, enchendo. Se você faz uma ordenha manual só para dar uma aliviada nela, deixar ela mais maleável, bota o bebê para mamar, que essa é a preparação correta para botar o bebê para mamar, não vai acontecer um estímulo maior do que o necessário. O seu organismo, depois de 7, 10 dias que dura a pojadura, tá? Ele vai entender que não preciso produzir isso tudo, já que não é isso tudo que esse bebê tá mamando. E aí vocês sentem também, logo depois que passa essa pojadura, a mama murchar. Então, assim, da noite pro dia, a mama de vocês vai duplicar, triplicar de tamanho. Vai estar lá jorrando leite. Daqui a pouco, à medida que o seu organismo for se adaptando, a mama vai começar a murchar. Muitas mães começam a achar que não estão produzindo leite suficiente. Muitas mães acham que, ai meu Deus, meu leite está secando. Não é isso.
Não é isso. Lembra que a mama, ela não é estoque, ela é fábrica em produção. Ela só faz esse grande acúmulo na pojadura porque ela realmente não sabe quanto precisa produzir. Então, ela vai lá e produz a capacidade máxima dela, ok? Então, nesse período, o que é importante fazer? Massagens e ordenha manual com as mãos, nada de bomba, e botar esse bebê para mamar. Cada mamada em uma mama. Não dá 10 minutinhos em uma, para e passa para outra. 10 minutinhos. Não, você tem que tentar esvaziar o máximo da mama para ela ficar bem maleável. Terminei um lado. O outro lado tá lotado de leite, Ana. Eu tenho que esperar até o meu bebê quiser mamar novamente. Não. Se você terminou de mamar numa mama e a outra já tá muito cheia, empedrada, você pode fazer as massagens, você pode fazer ordenha manual e pronto, quando o bebê quiser mamar de novo, se precisar, você faz de novo e bota ele pra mamar. Lembrando que se isso aqui tá duro, se essa auréola tá dura, se essa mama tá dura, o bebê, ó, não consegue encaixar, porque tá duro igual uma pedra. Você consegue abocanhar uma pedra? Não, você enfiar toda na boca, né? Mas você não consegue abocanhar ela. Agora, se tá macio, ele consegue agarrar. Tá vendo? Ó, tá macio, ele consegue agarrar pra sugar. Se não, ele corre pro bico e machuca, tá? E aí, passou esse momento, a mama vai murchar. Murchou, é isso mesmo, é o que tem que acontecer. E aí você vai estar sempre também revezando essa mama e livre demanda para esse bebê. Então não precisa nesse período, que é um dos mais enjoados da amamentação, que é logo esse início, quando a mama fica muito grande, enrijecida, você ficar esperando o bebê querer mamar para você poder fazer essa ordenha manual. Não, e essa ordenha manual é para liberar a mama, para deixar ela mais maleável, não é para estocar leite, tá? Então, vamos lá. Eu vou responder um pouco das perguntas aqui, isso que tá acumulando muito, mas uma coisa também que vocês vão perceber é o seguinte: o bebê, gente, normalmente prefere uma mama do que a outra. Isso é completamente normal, tá? Então, o seguinte, pode acontecer de durante a amamentação vocês estarem percebendo que uma mama tá ficando maior do que a outra. Ana, o que que eu faço? Gente, a gente vai tentar tá sempre dando alternado, entendeu? Porque normalmente acontece, pro bebê preferir muito uma, às vezes a mulher dá 2, 3 mamadas em uma e não dá na outra, e aí pula. Se vocês ficarem alternando, é mais difícil dessa diferença ser muito grande. Agora, entendam uma coisa, toda mulher tem uma mama diferente da outra, tá? Uma pode produzir mais do que a outra, e mesmo que o bebê esteja mamando igualmente, você estando revezando, pode acontecer essa diferenciação de tamanho das mamas, tá? Então fiquem atentos a isso. Ó, por exemplo, a minha mama direita é maior do que a esquerda, tá? E a mama esquerda produziu mais leite do que a direita, para vocês terem uma noção. Então, assim, agora, a minha pós-amamentação, minha não mama mais, eu percebo, mas não era tão perceptível como quando eu tava produzindo leite, tá? E aí, isso também pode acontecer. Vou responder algumas perguntas. Boa noite, o bebê tá diminuindo o tempo de mamar de 30, caindo para 20 ou 15. Meu leite tá fraco? Gente, não existe leite fraco. Pelo amor de Deus. Isso pode ser o ritmo do bebê, ele pode estar encurtando o tempo, ele tá mamando mais efetivo, isso não tem nada a ver. Vou responder as perguntas, porque eu sei que vocês estão aí ao vivo, eu vou responder, mas é para falar sobre alterações da mama. Vamos lá. A Flauy perguntou: quando o bebê já tem dente, começa a morder o bico do peito, é indicado usar bico de silicone? Não. Sabe por quê? Porque ele vai morder o bico. E ele vai morder o bico de silicone, por trás do bico de silicone tem o seu bico. Então vai machucar da mesma forma. O negócio é o seguinte: tira e repõe, pro bebê ficar irritado mesmo e perceber que toda vez que ele te morder, ele fizer aquele ato, você vai tirar, e aí ele vai começar a evitar. Lembra que o bebê, ele não entende, então não adianta querer brigar, gritar com a criança. É você fazer repetidamente a mesma coisa para ele entender isso por associação mesmo. Assim, eu já respondi sobre a sensibilidade nos seios durante a gestação. Pode acontecer sim.
Um peito maior que o outro de leite. Quando acabar a amamentação, eles se igualam? Gabi perguntou. Gabi, normalmente, não é que eles vão se igualar, vão ficar iguais. Mas como parou de produzir leite, a percepção de que um tá muito maior que o outro diminui, tá? Mas como eu falei, mulheres têm tamanhos de mamas diferentes, tá? Quando não se tem bico no peito, como fazer? Vai dar de mamar com o bico que você tem. Tem um vídeo lá no canal do YouTube que eu explico isso tudo, mas só pra você, Josineide, ter uma ideia, o bebê não pode pegar no bico do seu peito. Hoje eu fui fazer uma consultoria que o bebê tava pegando o bico do peito da mãe, tava machucando a mãe, não tava ganhando peso suficiente. Eu vou tentar fazer um videozinho amanhã, se ela me deixar, mostrando como sai a quantidade de leite do bebê pegando no bico e como sai com o bebê pegando na auréola. Auréola, tem esse problema de falar. Então, assim, não se preocupe, o correto é você desde o início ensinar o seu bebê a pegar no local correto, tá? Clau, é necessário o uso do sutiã o tempo todo durante a gestação? Clau, vamos lá. Obrigatório não é, mas pensa, a mama ficando maior, pesada, o sutiã vai te trazer um conforto, certo? É muito mais fácil mulheres que têm pouco seio ficarem sem sutiã, que mulheres com muito seio, seios muito fartos. E é o que mais ou menos acontece durante a gestação e a amamentação. E fora que sim, o sutiã vai ajudar dando uma sustentação melhor nesses seios, e aí também evita um pouco mais essa questão de queda, tá, gente? Vamos lá. Gabi, o que fazer quando uma mama dá muito mais leite do que a outra na amamentação, mesmo estimulando as duas iguais? A mama, ela tem estrutura diferente. Você pode ter mais glândulas e ductos em uma do que da outra. Mesmo estimulando igual, vai acabar tendo mais leite de uma do que da outra. Se for para essa questão de acertar, não tem muito o que fazer. É diferente assim, eu dou muito mais uma do que dou a outra. Eu te aconselharia a fazer ordenha nessa e botar esse bebê para mamar mais nessa, entendeu? Mas se for em questão de que uma produz mais do que a outra, vai sempre ser assim. Voltou. A minha mama esquerda produzia muito mais do que a direita. Voltei. Não sei porque tá caindo, mas tá caindo 2 vezes, mas eu tô aqui. A Raquel, o que eu faço quando uma mama tá ficando maior que a outra? Tenta o máximo igualando as mamadas cada hora de um lado. Raquel, isso pode acontecer. Como eu falei, devido à estrutura da mama, isso pode acontecer. Mas se as duas estão saindo leite, é isso que a gente precisa. A Flower tá falando que o bebê tá com 5 meses, 9 quilos, mama muito bem, mas a mama vive empedrando por causa do excesso de leite. Flower, eu vou fazer uma live sobre hiperlactação, mas o que eu te aconselho agora, faz doação, doa esse leite. Ana, não tem como tirar. O que você pode fazer? Uma compressa fria, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, por 5 minutinhos, para tentar ir diminuindo esses vasos, esses ductos, para tentar diminuir um pouquinho a produção. Mas tem que ter muito cuidado com isso, para depois você não diminuir demais e reclamar que não tá produzindo bem leite, tá? Mas fica de olho que a gente vai ter uma live sobre isso. Pode fazer micropigmentação enquanto amamenta? Micropigmentação de quê? De sobrancelha, por exemplo? Normalmente tem o obstetra que libera, mas é bom você estar sempre conversando com o seu obstetra, tá? Isso, Gabi, eu já falei sobre isso. É bom usar sutiã sim, tá? Durante a amamentação. Lembrando que esse sutiã é para dar sustentação. Esse sutiã não é para estar, prendendo o peito de vocês o tempo todo, como se não conseguisse respirar. Dica de sutiã: lycra ou algodão. Evitem sutiã de bojo. Sutiã de bojo vem com uma camada grossa e aí não deixa passar ventilação nenhuma, e isso pode estar levando a uma candidíase mamária, tá? A Fê perguntou: consegue ficar amamentando somente com extração sem colocar o bebê no peito? Fê, consegue. Consegue sim. O que acontece? Você vai ter que ter um ritmo de ordenha, mas você consegue. Eu mesmo tenho uma cliente
que ela optou em não amamentar diretamente no seio. Eu vou falar sobre esse caso na próxima parte, a amamentação, né, em relação a os seios, em relação a amamentação no pós. Ela tinha muito medo dos seios caírem. Eu vou falar um pouco sobre essa parte também. E ela hoje, ela não dá de mamar diretamente no seio. O bebê dela já vai fazer 3 meses, 2 ou 3 meses, e ela faz através de extração e dá na mamadeira. Foi a opção dela. Nos Estados Unidos, na Europa, muitas mulheres fazem isso, porque vão voltar a trabalhar ou por vários outros motivos. E aí, tem como? Tem. Vai depender da sua vontade e também vai depender da sua insistência, porque também não adianta você, eu quero tirar pra dar, mas aí agora eu tiro, depois eu vou dar fórmula, aí agora eu tiro, depois eu vou dar fórmula, e aí você vai ver a sua produção de leite ir pro pé. Mas o ideal, o melhor dos mundos é levar esse bebê ao seio, tá? Eu tenho um seio muito maior que o outro. É possível aumentar o tamanho do seio na amamentação? Eles vão aumentar, mas não quer dizer que vão igualar. Gente, vamos aproveitar para eu falar bem sobre isso. Não esperem que a amamentação vai dar uma diferença tão absurda, tanto pro bem quanto pro mal. Vamos entender isso. Eu já tenho uma mama bem menor do que a outra. Será que quando eu começar a amamentar, eu vou conseguir igualar esses seios? Não. Será que porque a amamentação, uma mama pode ficar maior do que a outra, eu vou conseguir igualar esses seios depois? Não, gente, isso não é cirurgia plástica. Isso daí é para cirurgia plástica. E mesmo assim não fica tão igual, porque eu tenho cirurgia plástica e mesmo assim meu direito não é um pouco maior do que o esquerdo. Tá? Então, assim, não fiquem nessa coisa de que vai mudar drasticamente. Pode mudar drasticamente o seguinte: não dou de mamar na esquerda, só dou na direita. Uma mama tá sofrendo estímulo e modificação o tempo todo, a outra não. Tem mulheres que amamentam com uma mama só. Tem mulheres que não têm uma mama e só amamentam com uma mama. Isso pode acontecer? Pode. Mas aí se você tem as duas e só dá uma, com certeza essa vai ficar bem diferente da outra. Às vezes nem de tamanho, mas pode cair, e a outra não ter nenhuma dessa alteração porque você não tá dando ao seu bebê, tá? Então vamos entender isso. Não fiquem jogando expectativa em cima de uma coisa que não é assim. A gente tem que entender a estrutura da mama, por isso que eu trouxe essa mama didática, para vocês entenderem que a minha direita tem mais ductos e glândulas do que a minha esquerda. E isso com a amamentação, a única coisa que vai diferenciar é que uma vai produzir mais leite do que a outra. Mas não quer dizer que uma vai ficar maior do que a outra por causa da amamentação. É porque como tem muito mais, ela vai ter muito mais espaço para ter mais leite, para estar produzindo mais leite. E aí também vem a questão, quando a mulher faz uma cirurgia de redução mamária, ela perde uma parte desses ductos e dessas glândulas. Aí ela também produz menos leite devido a essa perca parcial da estrutura da mama, tá? A Flávia perguntou: flacidez nos seios com 5 meses de aleitamento exclusivo, quando desmamar melhora? Gente, flacidez, vamos entender isso também, vai muito da mulher, tá? Isso pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, quando você tem muito peso, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo de mim. Eu sempre me dou como exemplo. Eu engordei 18 quilos na gestação do Bernardo, fiquei enorme. Vocês acham que quando eu comecei a emagrecer eu não comecei a ficar flácida? Óbvio, gente. Gordura no braço, na perna, coisa que eu não tinha. A barriga fica mais flácida. Às vezes você vê, a Ana pode estar mais magrinha porque eu tô fazendo atividade agora, mas flacidez vem. O seio é gordura. Isso aqui, a maior parte é gordura. Por isso que eu falo que vocês, na hora de massagear, não pode massagear massageando gordura. Você tem que massagear para pegar a estrutura da mama. Então, sim, se você perde, quando você emagrece, você perde gordura, essa mama pode cair. Você não precisa nem estar grávida para isso. Se, por exemplo, você tem 100 quilos, fez uma dieta, fez uma reeducação alimentar e agora tem 60. Com certeza os seus seios vão ficar flácidos. Porque você perdeu gordura, então tende a cair. Ana, eu engravidei, meus seios quase não cresceram, mas eu tive uma boa produção de leite. Será que eu vou ficar com eles flácidos? Se você não teve uma grande alteração na estrutura do seu corpo, não.
Então, assim, podemos até deduzir o seguinte: se eu engordar pouco na gestação e não precisar perder tanto peso depois, isso também ajuda essa mama não estar tão flácida. Ajuda? Vai ajudar em alguma coisa. Já tenho tendência a ser flácida. Não bota a culpa na amamentação. Algum momento a sua mama vai cair. Quantas pessoas eu conheço botaram silicone, depois de 3, 4, 5 anos, engordaram, emagreceram, criou pele, caiu a mama, sem precisar estar amamentando. Então não associa a flacidez, essa queda de mamas, à amamentação 100%. Isso vai depender do ganho de peso, da perca de peso, vai depender da sua genética. Depende de muita coisa. Entendeu? Tem gente que tem mais colágeno, tem gente que tem menos. As pessoas que se exercitam, fazem exercício com os braços, isso ajuda também. Lembra que a mama também é composta de gordura. Então pode acontecer. Flávia, isso, não perde não. A Fê também de nada, Fê. Como lidar com a pojadura? Thay, eu já falei sobre isso. Se você não viu, volta lá. Vai estar salvo no canal do YouTube, mas eu vou falar rapidinho. A pojadura é massagem e ordenha manual com as mãos e botar esse bebê pra mamar, tá? Tem vídeo no canal do YouTube. Vamos lá. Eu já respondi essa da Cláudia. Necessário usar sutiã. Eu oriento a usar sutiã. Já dei dica de sutiã pra vocês. A Karina, normal ter sinal de leite com 30 semanas? Sim, Karina, pode acontecer sim, tá? E quem não está acontecendo, não é porque não vai ter leite, como eu já falei. Isso não pré-determina nada. Mas tem algumas mulheres que já começam a aparecer durante a gestação. Ok? Então eu falei das modificações da mama durante a gestação, durante a amamentação. Falei até um pouquinho mais sobre essa questão das mamas. Por que eu quis fazer essa live, gente? Porque realmente eu peguei um caso de uma cliente em que ela optou em não amamentar porque ela não queria que os seios caíssem. Exatamente isso. Aí você pode olhar pra mim e falar: meu Deus, que futilidade, ela podendo amamentar o bebê dela e não está amamentando por isso. Gente, a gente não sabe. Tem pessoas que se elas não se virem bem, elas não estão bem. E eu canso de bater nessa tecla: se a mãe não está bem, o bebê não está bem. Ela, quando teve o bebê, aquilo entrou tanto na cabeça dela de uma forma tão forte que ela começou a meio que entrar numa depressão, porque ela não queria, ela só pensava naquilo, que as mamas iriam cair devido à amamentação. Tudo que eu expliquei a vocês em relação à queda do seio, eu expliquei a ela, mas ela só pensava nisso. Então, qual foi a melhor solução que eu encontrei junto a ela? Ordenhar esse leite e oferecer, porque ela tinha muito leite. Então eu botei um protocolo de ordenha pra ela, falei: ó, toda vez que o seu bebê quiser mamar, você vai tirar o leite pra dar. De dia, de noite, a hora que for. Se você quer amamentar por muito tempo durante essa forma. E ela tá aí fazendo. Mas, foi o que eu falei, não vai ser a amamentação que vai determinar. Claro que, gente, vamos lá. Deu uma água que eu falo a beça. Muitas mulheres têm isso na cabeça, essa questão de que vai ser durante a amamentação que os seios vão cair. Por quê? Porque viu a avó, a mãe, a tia, a filha da vizinha, porque a filha da vizinha, eu adoro dar o exemplo da filha da vizinha. Caiu o peito. Olha, para dar minha amamentação, caiu o meu peito. Tá. Ela já tinha, ela tinha problemas vasculares, já era flácida. Ela engordou muito e emagreceu muito. Esse bebê mamou por quanto tempo? Ah, então você tá dizendo pra mim que eu tenho que desmamar? Não. Tem mulheres, gente, que amamentam durante 1, 2 anos e a mama continua da mesma forma. Eu, particularmente, não vi praticamente diferença nenhuma nas minhas mamas depois da amamentação. Aí você me pergunta, pra quem viu lá o post que eu fiz hoje, vou até mostrar aqui pra quem não viu, uma foto minha, ó, das minhas mamas. Olha como é que já tem um caimento. Mas já tinha também antes. Por quê? Porque eu já tinha emagrecido e engordado 1 milhão de vezes. Então a mama começou a dar uma caída. Então, assim, eu fiz redução mamária, botei fio, botei ele pra cima. Eu tinha 23, 22 anos. Então já tem 10 anos isso.
11 anos vai fazer agora. Em julho, em julho faz 11 anos que eu fiz essa cirurgia. Em 11 anos, você acha que ela só foi cair agora? Só foi dar essa reada agora? Óbvio que não, gente. Nesses 11 anos eu engordei, eu emagreci, eu envelheci, eu perdi colágeno, eu fiquei sedentária, eu não fazia atividade física. Isso tudo interferiu para essa mama ter essa queda. Então, assim, deixar de amamentar ou ficar completamente preocupada com a amamentação devido às mamas, não é só isso que interfere. O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, não é porque você não vai amamentar se você não quiser que sua mama não vai cair, porque isso é a lei da física. Vamos à lei da física. A gente tem, ó, uma... Eita, agora fugiu o nome. Atração pra terra, que a gente fica preso na terra, gente. Gravidade. A gravidade tá puxando. A gravidade tá puxando, gente. Vai acontecer. Entendeu? Então, assim, eu particularmente acho que isso não é motivo. Ana, o que a gente pode fazer para diminuir esses danos? Tomem nota. Não engordar tanto na gestação. Não ser sedentária, tá fazendo atividade física, mexendo com os braços, né? Fazer exercícios que só ajudam na musculatura do peitoral. Pensa no peito do homem. O homem não faz peitoral e fica com o peito todo definido. Isso também ajuda pra gente a diminuir essa flacidez. Então, não ser sedentária, não engordar muito durante a gestação, tá? Fazer atividade física, não engordar muito. O uso de sutiã é importante, que vai ajudar. Durante a amamentação, tá tentando igualar, botando esse bebê, cada mamada em uma mama, não amamentar de uma mama só, porque realmente isso pode acontecer. Outra coisa também que pode ajudar. Pensa só, a gente já tem a questão da gravidade. O peito já vai arrear naturalmente, porque tudo arreia, gente. Como o rosto vai arrear, como a mama vai arrear, vai tudo arrear. A gente vai tudo, ó, botando um botox, vai tudo fazer um negócio pra dar uma ajeitada, mas vai. Hoje mesmo um amigo mandou uma foto, vou mostrar a vocês. Eu adoro pagar esses micos com vocês. Vamos lá, vou mostrar uma foto de quando eu tinha, gente... Acho que 20 e poucos anos, deveria estar nessa idade. Não, eu tinha 21 mais ou menos, porque essa eu não tinha nem feito a redução da mama ainda. Olha só, gente, olha a carinha. Tinha colágeno pra dar, vender e jogar fora. Tinha colágeno, a pele era viscosa. Então, assim, hoje com 33 eu já fiz um preenchimentozinho aqui, ó, porque tava caindo. Já fiz um botoxzinho aqui, ó, porque tava enrugando. Então, isso é normal, não fiquem presas a isso. Mas o que a gente pode fazer? Um skincare nesse rosto pra ajudar, né? Então, são as mesmas coisas de cuidados que eu falo sobre a mama. Outra coisa também que eu oriento muito é o seguinte, gente, vamos lá. O bebê, na hora de mamar, se essa criança fica lá embaixo, tá? Se ela não tá certa numa almofada de amamentação, ou você segurando bem ela, você lembra a cena que normalmente a gente pensa nas índias amamentando? Deixa eu ver aqui uma foto de uma índia amamentando. Vou mostrar pra vocês. Ó. A gente tem muito dessa questão, né? Que a gente vê e tal. Bota esse bebê muito para baixo e essa criança tá puxando essa mama para baixo. Então, se vocês conseguirem deixar esse bebê o quanto mais alto e a mama mais para cima, né? Que isso é importante. Essa mama não tá arreada e você é arreado, o bebê tá sustentando aqui, você sustentando a sua mama, isso também pode ajudar. Porque vamos pensar na gravidade, vamos pensar na lógica. Quanto mais puxada para baixo, mais fácil ela ficar arreada. Mas vai de qualquer forma dar essa caída. Qual a melhor coisa a fazer? Ou não se preocupar com isso, ou já guardando no cofrinho o quê? Se quiser fazer um silicone. Não indico, tá? Porque tô vendo um monte de problema aí com silicone. Mas para quem quiser fazer isso. Então, assim, não se preocupem com isso. E outra coisa, esperem. Para vocês que estão amamentando, estão vendo diferença nas mamas, se tá dando as mamas uma igual a outra, intercalando, se tá fazendo tudo bonitinho, tá usando sutiã, tá tudo certo, espera pra ver como vai ficar. Não tem o que fazer agora.
Ah, vou desmamar logo pra eu ver o que vai fazer. Não é legal, né, gente? Não é pra esse motivo. Então, acalmem o coração de vocês. Não botem culpa em tudo na amamentação, porque não é. As mamas é uma parte do nosso corpo que vai ficar flácido como todas as outras. Se a gente não exercitar, se a gente não tomar cuidado. E mesmo fazendo isso, vai ter um momento que vai ter um pouco de flacidez, porque é perca de colágeno, é questão hormonal, entendeu? Então, vamos tentar tirar um pouquinho dessas coisas da cabeça. Faltam 10 minutinhos. Vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Deixa eu ver aqui se nessas perguntas, essas coisas que eu falei, eu respondi quem queria. Tanto a estrutura do seio eu falei, que a Bruna perguntou. A Márcia falou que os meus dá vontade de chorar. A Márcia não chora, mulher. Pior pra quem não tem seio, pior pra quem não tem leite, que não pode amamentar o seu bebê. Não chora, tá bom? Bota um sutiã, bota um negócio aí. Se der, faz uma cirurgia, se achar melhor, tá? Falei também sobre a mama, hiperlactação, o bebê bem, o seja bem também falei sobre isso. A Flávia eu também respondi. Então, gente, eu respondi a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a live salva lá no YouTube para quem não viu desde o início. Indiquem elas. Espero ter podido ajudar vocês a entender um pouquinho desse processo da transformação da mama durante a amamentação e ter tirado da cabecinha de vocês que a amamentação é a grande vilã dos seios. Tá bom? Um beijo. Ó, semana que vem tem live com a Lilith na terça, da amamentação dos sonhos, que é essa série que a gente tá fazendo. Na quinta vai ter comigo a doutora Laura falando sobre indicações reais da cesariana. Tá bom? Um beijo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau.